Opa, beleza? Vim aqui hoje mostrar para vocês meu novo drone, o Filme Mini 3. Recebi ele ontem, eu vou fazer agora um unboxing para vocês aí, acompanhe comigo. Me desculpe pela qualidade do áudio, e essa mesa é completamente de improviso. É o meu primeiro vídeo aqui no canal e estamos trabalhando com um orçamento limitado. Então vamos lá para o unboxing do nosso Filme Mini 3. Vamos abrir a caixa aqui. Aqui a caixinha. A gente abre por baixo ela aqui. Aqui vem um QR Code para a gente escanear para o aplicativo do celular. E aqui tá o bichão, rapaziada. Aí, ó, tá aí ele. Nosso Filme Mini 3. Vamos tirar ele com calma aqui. Aí, saiu. Aí tá aí ele, ó. Já vamos abrir os bracinhos dele. Primeiro os de cima. Aí, ó. Depois os de baixo. Aí, rapaziada, ó. Aqui vem o protetor do gimbal dele, tá? Sempre que for ligar, antes de ligar, tem que tirar esse protetor aqui. Senão pode travar o gimbal e aí a gente vai ter um problemão aí, rapaziada. Que isso aqui não é barato não, hein? Ó, apertou embaixo aqui, tirou. Para colocar, mesmo esquema. Só botar ele embaixo, apertou embaixo, tirou. Aí o gimbal, ó. Gimbal de 3 eixos aí, ó. Câmera muito boa essa aí, hein? Aqui atrás a gente tem a bateria dele. Bateria também é bem simples de tirar, já mostro para vocês. Temos aqui o botão de liga e desliga. Temos os sensores dele aqui nessa parte. Essa parte aqui é uma parte que ele usa para o resfriamento dele. Para tirar a bateria é bem simples. Tem um botão aqui embaixo. A gente aperta ele e puxa. Ó, apertou, puxou, vai sair a bateria. A bateria de 2.200 mAh. Tem mais especificações, em torno de 30 a 31 minutos de voo com essa bateria. Existe a bateria Plus também. A bateria Plus ela adiciona um pouco mais de peso para o drone. Porém ela tem um tempo de voo aí, acredito eu que pelos reviews ou algum outro tipo de informação que eu tive, vai dar um acréscimo de mais ou menos uns 3 a 5 minutos a mais de voo. Aí fica de acordo com a vontade de vocês, se vão comprar Plus ou comprar normal. A que tiver mais barato, acho que compensa bastante. Aqui atrás a gente tem a entrada para o cartão de memória. Aqui a gente tem um USB tipo V8. Eu tentei dar uma pesquisada na internet e não achei nada falando muito especificamente sobre isso. Eu acredito que deve ser alguma coisa de update de firmware. Então, por exemplo, quando a gente coloca a bateria aqui, baixa algum aplicativo, alguma coisa pelo celular e transmite diretamente do computador, na verdade. Transmite diretamente do computador para dentro do dronezinho. Acho que deve ser isso. Se alguém souber realmente se é essa função ou se tem alguma outra, por favor, deixa aí nos comentários aí que a gente já vai aprendendo também, beleza? Bom, vamos ver o que mais tem aqui dentro. Aqui tem o nosso controle. Vem o controlezinho aqui. Deixa eu tirar aqui o cartão de memória primeiro. Essa versão eu comprei com um cartão de memória de 64 GB. Já vem diretamente da marca Fimi. Vem o nosso controle aqui também. Tá aí o controle. Muito bom o controlezinho, bem boa a pegada dele, a qualidade dele é surpreendente. Aqui tem como a gente abrir, espichar ele, né? A gente abre aqui, espicha ele e coloca o telefone aqui dentro. Ele vem, os sticks vêm aqui embaixo, a gente tira os sticks aqui, dá uma parafusadinha aqui, bem tranquilo, e aí fica pronto para o uso já. Bem boa a qualidade desses analógicos, como a gente chama. Aqui embaixo vem o cabo para fazer a conexão com o celular, então esse controle ele é diretamente a conexão com o cabo, né, uma conexão cabeada. Aqui dentro, se a gente perceber, tem uma cavinha, né, tem um vãozinho, que o cabo que vem dentro ali, eu já mostro para vocês, ele fica escondidinho aqui dentro, então ele não atrapalha na hora que a gente coloca o celular aqui. Então fica mais fácil até para a gente lidar com o aparelho telefone. Aqui temos os manuais, vem alguma coisa de manual, a maioria vem escrito em inglês e chinês. Temos um cartãozinho de agradecimento da própria Fimi. Atrás tem alguma coisa de QR Code aqui, que a gente pode, sei lá, fazer alguma avaliação. O que mais? Vem um outro guia de uso aqui, também em chinês e português.
Aqui vem algumas hélices reserva. Vem kitzinho de parafusos também. Ela tem as hélices aqui, se a gente perceber, observar bem, ela tem uma cavinha. Então tem lado para colocar, tá? Geralmente eles são em X. Então um lado aqui não tem e o outro lado tem uma cavinha. Se vocês observar aqui tem um tracinho, por exemplo. Aí fica mais fácil para a gente saber qual lado que é colocado as hélices. Se colocar isso de alguma forma invertido, pode causar uma instabilidade no drone. Então não é aconselhável a gente colocar invertido. Aqui vem um saquinho com alguns cabos. Ó. Vem uma chave Phillips para a gente parafusar, desparafusar as hélices. Uma dica, pessoal. Sempre quando vocês comprar um drone, independente da marca ou coisa assim, sempre que ele tiver esses parafusos aqui e vier uma chave junto, antes de fazer o primeiro voo, só dá uma confirmada. Pega uma chavezinha e dá uma apertada nos parafusos, vê se eles estão bem apertadinhos. Pode acontecer de fábrica vir algum parafuso solto, alguma coisa assim, então se você vai levantar voo, pode dar uma dor de cabeça aí no ar. O bom é você sempre fazer esse teste antes, para ver se eles estão bem apertados. Aqui vem um cabinho tipo C, um lado tipo C, outro lado iPhone, caso você tenha um iPhone. E aqui, pessoal, a gente tem um cabo tipo C para um cabo tipo C, que é o que a gente vai usar ali. Temos um cabo também tipo A para um cabo versão tipo C. Esse é o modelinho que a gente tem aí. Pode ser usado de repente para carregar uma bateria no carregador do celular. Pode ser aquela batatinha do celular mesmo, até tem uma aqui, ó. Por exemplo, essa aqui que é uma batatinha original da Samsung. Eu chamo de batatinha, não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês. É a cabecinha do carregador, né? Então é usado para carregar a bateria do drone através desse cabo aqui também. Uma dica que vocês podem usar é um power bank, tá? O que é um power bank? Power bank é um carregadorzinho portátil. Ele funciona como se fosse uma bateria. Eu tenho aqui o meu, ele está em 95%. Então o bom é sempre deixar, se a gente vai fazer uma viagem, alguma coisa assim, aproveitar e levar junto. A gente tem um carregador extra aqui. Esse carregador que eu tenho aqui, ele é de 22,5 watts. Ele é um carregador muito bom, é um carregador rápido. A princípio eu sei que ele dá uma carga bem mais rápida que um carregador comum na bateria, tá bom? Dentro da caixa é isso, pessoal. Agora vamos dar uma olhada no aplicativo para ver algumas configurações do próprio drone pelo aplicativo. A gente vai baixar o aplicativo aí do FilmNav Mini. É esse o QR Code que a gente tem na própria caixa aí, já vai direcionar a gente pro aplicativo. Valeu? Então vamos para lá. Lembrando, pessoal, para a gente poder fazer a conexão com o drone, controle e baixar o aplicativo, a gente tem que botar a bateria no drone e ligar ele. Para ligar a gente vai dar um clique, tá vendo que ele aparece quantidade de bateria? Então a gente dá um clique e dá um outro e segura. Ele vai dar um barulhinho e aí ele vai estar ligado. Então, rapaziada, eu vou mostrar para vocês como é que faz para a gente conectar o celular no controle remoto, tá? Tô aqui com o meu telefone é um tipo C. A gente vai vir com o cabinho tipo C, vai conectar aqui. Conectou aqui, a gente pega o nosso controlezinho. Tá aqui o controlezinho, a gente vai, encaixa ele aqui, tem um vãozinho que encaixa bem certinho ali dentro, tá vendo? A gente vai espichar o nosso controle. Conectou ele aqui, vai ficar perfeitinho. Aqui embaixo tem o nosso USB. A gente vai vir e conectar o USB aqui embaixo. E é assim que fica o nosso controle remoto. Agora vamos para o aplicativo. Aqui, pessoal, só ir na loja de aplicativo do seu celular e procurar por FilmNav Mini. É esse aplicativo que vai aparecer aqui. Faz o download dele, depois de ter baixado. Provavelmente nas primeiras vezes que vocês forem acessar vai pedir para fazer algumas atualizações de firmware. Conectado o rádio no celular ou controle, a gente vai lá e bota de dispositivo. Ele vai mostrar alguns avisos ali para nós, que não está conectado o controle, não está ligado o drone. Então eu tô com o meu drone ligado aqui, eu vou conectar eu botei o cabo USB no celular e agora eu vou botar o cabo no controle. Então, pessoal, aí agora a gente vai ligar o controle. É o mesmo sistema para ligar o drone. Aperta, dá um clique e segura, ele vai dar esse bip. A gente conecta o cabo no controle agora. Conecta no celular, depois conecta no controle, espera uns segundinhos, ele vai aparecer que está conectado, ele vai demorar uns 20 segundos ali como diz, para ele confirmar que ele está conectado com o controle remoto.
conectado ao controle, a gente tem essa tela aqui. Como eu estou no ambiente interno, ou dentro de casa, no caso, aí a gente vai ter, por exemplo, esses avisos aqui, que ele está no modo VPU. Então, o modo VPU é quando ele não tem satélites, né? A gente pode, por exemplo, ver aqui o que tem aqui, a altura do RTH. O RTH seria o Return to Home, ou seja, quando o drone está voando, a gente aperta esse Return to Home, é o retorno para casa, no caso, né? Ele vai fazer a localização de um ponto de referência. Então, quando a gente aperta o botão Return to Home, ele vai subir até esses 40 metros aqui, ele sobe a 40 metros de altura, e aí ele inicia o retorno. Por exemplo, se a gente está num ambiente externo, tá? A gente colocar esse flutuar aqui, esse modo flutuar, a gente, quando o controle desconectar, ou quando ele perder algum sinal, ou tiver alguma falha com o nosso controle, ele vai ficar flutuando, ele vai ficar pairando no ar, vai ficar paradinho lá. Temos o modo pouso. O modo pouso é praticamente um modo que eu não aconselho ninguém a usar esse modo pouso, a não ser que seja alguma situação bem específica. Porque o modo pouso, quando ele perde o controle do sinal, ele perde o sinal, acontece alguma coisa errada, o drone simplesmente pega e pousa. Não é o mais indicado, porque, por exemplo, se a gente está voando um rio, algum mar, alguma coisa assim, se ele perder o controle, ele vai simplesmente pousar na água e aí a gente perde o drone. Aqui temos a energia da nossa aeronave, no caso, a bateria do drone, está em 95%. Temos o modo joystick, o modo 1, modo 2 e modo 3. O modo mais usado, o modo padrão de todos os drones é esse modo 2. Eu já vou mostrar para vocês como é a configuração depois. Temos o nosso cartão de memória aqui, então eu não coloquei o nosso cartão no drone ainda. Quando vocês forem colocar o cartão, ele vai aparecer a quantidade de memória que ele tem disponível ali e vai aparecer também a quantidade de memória que foi usado já, né, no caso. Se foi a primeira vez um cartão de memória novo, eu aconselho vocês já a fazer a formatação para evitar qualquer outro tipo de problema. Fora isso, as primeiras configurações mais ou menos são isso. Aqui tem esse parâmetro. Os parâmetros são essas outras configurações aqui. A gente pode fazer um limite de velocidade. O drone, a primeira vez que vocês forem baixar o aplicativo, ele vai perguntar se vocês querem iniciar no modo iniciante. Ele vai limitar a velocidade, vai limitar a altura, vai limitar a distância. Então o drone vai ficar limitado a algumas regiões, por exemplo assim. Aqui eu tenho o limite de velocidade, eu deixei no máximo. Acho que depois que a gente pega um pouquinho de jeito, pode ser usado assim, não tem problema nenhum. A distância de voo, eu tirei o limite também. A altura de voo, permitido no Brasil, 120 metros. Então é bom a gente deixar isso aqui marcado em 120 metros, que assim a gente mesmo querendo subir mais, o drone não alcança maior altura. A altura do return to home, vamos supor que a gente está no meio de uma cidade cheia de prédios com 50 metros de altura. Se a gente botar em 40 metros de altura, o drone estiver atrás de um prédio, quando o drone subir, ele vai ir a 40 metros de altura. Então, se ele cruzar na frente de um prédio que tem 50, ele vai dar no meio do prédio. Então, eu aconselho vocês a ter mais ou menos uma ideia, fazer um voo, ver qual que é a altura mais segura possível para vocês fazer o return to home. Porque ele primeiro sobe o máximo que ele tem, o máximo que é o configurado que a gente configura aqui, e então ele retorna para a base, tá? Eu deixo em 40 metros é uma altura bem alta, assim, a gente tem a maioria dos lugares aqui não tem prédios maiores que 40 metros. Modo iniciante aqui, que eu tinha falado para vocês, que é o limite de velocidade, distância e altura. Isso ele limita bastante a gente nas primeiras vezes que for usar, se a gente tem um pouco de medo ou não sabe lidar com o drone, então ele vai deixar o drone um pouco menos bruto, digamos assim. Tem um modo normal, um modo suave e um modo esportivo. O modo suave é aquele modo estilo modo cine dos DJI. Então, o modo normal é um modo que ele vai atuar, como diz o nome. Normalmente, o modo esportivo é um modo que ele fica mais veloz, ele fica um pouco mais agressivo, digamos assim. Pouso preciso é sempre bom deixar ativado, porque toda vez que ele retornar à base, ele vai descer a câmera para ficar localizando aonde é que exatamente ele decolou. Então, se a gente tem uma basezinha de decolagem ali, ele vai tentar localizar o mesmo lugar que ele decolou e vai pousar precisamente. A quantidade de interferência magnética, onde vocês vão estar. Isso aqui é interessante a gente colocar, por exemplo assim, se tiver aqui em laranja ou vermelho, quer dizer que tem muita interferência magnética. Quando tiver nesse caso de laranja ou vermelho, o bom é a gente fazer a calibração da bússola de novo, tá? É aquela dancinha que a gente bota o drone a 1,5 m, gira para um lado, gira para o outro, no sentido horário. Isso aqui é bem intuitivo, tá? A gente vai clicar ali, vai ter o passo a passo de como fazer. Tem um monte de vídeos aqui sobre esse tipo de coisa também. Vocês podem dar uma olhadinha por aí. Esse aqui é a prova de falhas que eu tinha falado para vocês. Se ele vai retornar à base, se ele vai pousar ou se ele vai ficar flutuando no ar. Eu deixo sempre em retornar à base.
porque se a gente perde o sinal ou acaba, sei lá, porventura, uma coisa que a gente pode sempre fazer esse checklist no drone, toda vez que for voar, fazer um checklist, ver se está tudo corretamente, certinho, tem o protetor de gimbal, se os bracinhos dele estão totalmente abertos, se a bateria está bem carregada, se a bateria do controle está bem carregada, se a bateria do celular está bem carregada. Então esses são básicos assim o checklist. Se está com bastante satélite suficiente, isso é bem importante, tá? Pra gente, antes de voar, fazer esses checklists aí, pra gente não ter nenhum problema na hora do voo. Aqui tem o ponto inicial, conforme alguns modos de voo ali, ele vai voltar para onde está localizado o celular. Por exemplo, se vai voar num lugar e você vai sair com o celular andando, ele vai pousar onde é que está mais próximo do celular, por exemplo, né? Ou se não, ele vai pousar onde que ele decolou. Esse aqui é o ponto inicial dinâmico, ele vai dizer ali, atualizar o ponto inicial dinâmico na pista inteligente. Ative o ponto inicial dinâmico à disposição do drone em tempo real. Será definida como ponto inicial na pista inteligente. Se o sinal de GPS for ruim, o ponto inicial será atualizado. É aquele esquema que eu falei. Quando ele perder o sinal, ele volta para onde é que está o nosso controle e não para a base. Aqui temos mais umas configurações. O FPV mostra o ponto inicial, ou seja, ele vai mostrar ali na tela aonde que é a nossa casinha, né? Vai mostrar um Hzinho ali, que é onde que é o nosso ponto de partida, digamos assim, onde é que o drone decolou. Ajuste de ganho de exposição, isso aqui, a não ser que você seja já um profissional no drone, eu não aconselho a usar muito, tá? Eu sempre deixo padrão, como vem de fábrica. Ajuste de exposição, isso aqui eu gostei dessa configuração, tá? Na verdade, isso aqui seria quando a gente solta os sticks do drone, a velocidade que ele freia, tá? Aqui é o ajuste de ATTI, ou seja, quando a gente dá o comando para ele é, na verdade, a agressividade dele, então, tá? E aqui seria a distância dele, que a gente vai fazer, por exemplo, os movimentos com ele. Então eu prefiro deixar assim nessa configuração aqui que eu achei melhor, tá? Aqui a gente tem os parâmetros rápidos. Eu gosto de deixar aqui no manual, porque em automático ele deixa bem limitado as coisas, tá? Ou seja, eu vou botar aqui em 48 megapixels. O branco aqui a gente pode, por exemplo, assim, cada dia que tiver, a gente pode dar uma olhada para ver como fica melhor antes de a gente sair usando. Eu particularmente aqui nesse caso deixo automático. Modo de medição eu deixo em centro, tá? Cor eu deixo em geral, HDR eu deixo ligado. Linha de grade, tá? Eu gosto de usar essa daqui. Essa daqui ela te dá mais um pouco de precisão, porque ela te dá um ponto certeiro no meio. Mas eu gosto de usar essa daqui porque eu já tenho uma noção mais ou menos de como é que é o nosso ponto do meio, tá? E aqui tem as outras opções do cartão SD. Aqui era o que eu estava falando para vocês antes. Aqui a gente tem o modo do joystick. O modo 1 do joystick, ele vai te dar esse aviso na tela quando o joystick mudar. Então, o modo 2 é o modo que o pessoal mais usa. E o modo 3 é um modo um pouco diferenciado, mais ou menos. Eu geralmente aconselho a deixar no modo 2, tá? Aqui seria mais ou menos a calibração que a gente faz do controle remoto, tá? Isso é bem importante a gente fazer na primeira vez que a gente for usar. Aqui a gente tem o gimbal, que a gente pode fazer a calibração. A primeira vez que for usar também é interessante a gente fazer a calibração. Aqui a gente tem a velocidade de arremesso do gimbal, ou seja, quando a gente pega no controle remoto aqui e empurra o botão ele para os lados ali para ele fazer aquele movimento de subida e descida com a nossa câmera, ele vai aumentar ou diminuir a velocidade. Ela, acho que por padrão, se eu não me engano, vem acho que em 50, eu deixei em 30 porque fica mais suave nas nossas gravações, tá? As configurações avançadas vem aqui o ganho e tudo mais, isso aqui eu não aconselho a gente mexer muito, nem nessas configurações avançadas aqui eu também não aconselho mexer não. Aqui a gente tem a questão da bateria, tá? A gente tem a célula 1, célula 2. Se a gente perceber que uma está muito diferente da outra, ou seja, vai aparecer provavelmente em laranjinha, quer dizer que a nossa bateria está indo para o saco, rapaziada. É isso aí. Aqui tem a quantidade de ciclos, eu fiz um total de 2 ciclos já. Fizemos um voo teste ali para a gente ver como é que está se comportando o drone. Temos a temperatura da bateria. Aqui aparece o tempo de descarga excessiva, tá? Isso aqui é quando a gente deixa zerar totalmente a bateria do drone. Eu não aconselho ninguém a deixar essa bateria zerar, tá? O máximo, assim, o limite que a gente dá ali para a maioria dos drones é em torno de 10%. Então, chegou nos 10%, pousa o drone, carrega e pronto para outro uso. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado com a bateria para a gente não perder ela tão rápido. Aqui tem o aviso de bateria fraca, esse aviso mínimo é 30%, tá? Quando chegar em 30% ele vai avisar que a bateria está fraca, que a gente tem que estar sempre atentado nesse aviso, para a gente não ficar perdido em algum lugar. RTH quando a bateria é suficiente apenas para o ETH. Isso aqui então é quando o drone tiver a bateria para voltar
ele vai voltar. Se ele não tiver, provavelmente ele vai pousar em algum lugar, ou você pode fazer isso manualmente. Pousar quando a bateria for o suficiente apenas para pousar. É praticamente a mesma coisa, tá? Temos aqui a verificação de iniciativa. Isso aqui, por exemplo, se vocês deixar ativado, que eu aconselho, ele vai dar alguns avisos ali na tela para vocês, que é, por exemplo, referente a alguns, se está calibrado, se o drone está muito quente, se tem satélite suficiente. Então é meio que um checklist que ele faz ali para vocês conseguirem dar uma olhada se está tudo ok para voar, tá? Registro de voo, aqui geralmente eu aconselho vocês a clicar nessa nuvenzinha, ele vai fazer o sincronizo, ele vai sincronizar com a nuvem, então vocês vão conseguir ter o registro de voo. Andei um total de 10 km, ali temos um total de voo, 49 minutos, total de voo, tem todo o nosso passo a passo de cada voo, o nosso histórico dos voos ali, tá? Por enquanto seria isso, rapaziada. Aqui a gente tem o drone, temos ele aqui, tenho aqui no meu setup. Olha aí, vamos dar um tchauzinho pra vocês aí. E ele é bem preciso, tá? E a câmera dele é muito boa. Valeu. Então, rapaziada, com o drone já em mãos, configurado, com o controlezinho já pronto, agora a gente vai colocar ele. Eu sempre aconselho a gente ter pelo menos uma base, pra gente não colocar ele direto na grama. Sempre para proteger, por exemplo, o gimbal, que ele fica solto aqui. Aí se largar direto na grama, pode que o mato ali dá uma atrapalhada na hora que a gente for ligar ele. Então, o bom é sempre a gente ter uma base de lançamento, ou pegar, por exemplo, um tapete do carro, qualquer produto que seja uma superfície plana, que não tenha mato, não tenha muita areia em volta, beleza? Então vamos lá. Então tá aí, rapaziada, eu tenho aqui meu landing pad. Eu já deixo ele apoiado aqui em cima de uma lajotinha, que é um pouquinho mais firme, né? Assim a gente evita de na hora que ele for lançar, a gente fazer alguma sujeira, alguma coisa assim, entrar alguma sujeira nos motores ali. Eu sempre gosto de deixar meio abertinho aqui, ó, pra gente não ter não bater as hélices na hora que lançar ele. Agora com ele calibradinho já, sempre fazer todas as calibragens que o drone pedia ali na primeira vez. Com ele calibrado ali, com os parâmetros todos setados, com a quantidade de satélites boa disponíveis. Geralmente acima de 10 satélites ali já é uma quantidade bem interessante para a gente poder lançar o drone, beleza? Então vamos lá fazer ele subir aqui, já mostro para vocês como é que faz. Bom, rapaziada, tudo calibradinho, tudo configurado. Aqui no controle eu posso mostrar para vocês aqui, vai aparecer a quantidadezinha de satélites. Então temos dois jeitos para lançar o drone, tá ok? Se a gente puxar esses dois sticks aqui para baixo e para dentro, ele vai ligar o drone lá. Ó. Se a gente não mexer, ou se a gente repetir esse mesmo gesto, ele vai desligar os motores do drone. Ó. Existe uma outra forma. Assim que a gente faz esse movimento com os sticks, a gente já lança esse stick para cima, o drone vai subir e aí você escolhe a altura que você quiser. Mas no controle existe essa função aqui também. A gente aperta aqui, ó, e só arrasta aqui para o lado, o drone vai lançar até uma certa altura. Bom a gente sempre esperar estabilizar um pouquinho antes de começar a mexer, para ver se está tudo ok, até o drone meio que se localizar ali no solo. Então vamos ver aqui, ó. Assim a gente lança ele. Ele vai subir um pouquinho, vai ficar numa altura mais ou menos aí de 2,5 metros. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó, travadinho, rapaziada. Ele fica travadinho. Então ele vai ficar paradinho ali. Ele travadinho, a gente já pode andar com ele aí tranquilamente. Agora vocês acompanham aí como é que vai ficar a gravação dele aí. E assim a gente vê como é que é no FPV, que é na imagem do controle, e como que ele fica na gravação do cartão de memória, beleza? Então, rapaziada, aqui a gente está com a tela do FPV, que é a tela que aparece no celular, né? A qualidade de imagem não é a mais top ainda. Como a gente já está num horário um pouco mais acima aqui, eu já estou quase perto do anoitecer, então automaticamente o drone, quando ele identifica pouca iluminação, ele já pede para ativar o modo noturno.
Vocês podem ver que o modo noturno ele ajuda a clarear bastante a imagem, né? Principalmente para quem gosta de fazer voos à noite. Mas ele decai um pouco a qualidade de imagem. Ele clareia bastante, dá para ver bem melhor assim ao longo da cidade, por exemplo. Mas ele perde um pouco a qualidade, sim. Isso eu já fiz alguns testes com ele ali. Até para próprias edições de vídeo, alguma coisa assim, ele fica bem fraca a qualidade. E se a gente tenta colocar ele em modo vertical, infelizmente esse drone ele não vira, né? No caso a câmera, então ele perde um pouco mais ainda a qualidade. O mais interessante é a gente gravar na qualidade maior possível, gravar mesmo na horizontal e fazer a edição depois, se a gente quer um pouco melhor a qualidade de imagem. Aqui eu vou aproximar um pouco mais da cidade, até vocês podem ver a questão do alcance ali, que está mostrando o sinalzinho às vezes dá uma oscilada em amarelo, vermelho, e aí um pouco mais à frente eu já coloco a tela mostrando o vídeo no cartão de memória. Vamos acompanhar aí. Como está ativado o modo noturno ele limita a gente, não deixa a gente ter o zoom, né? E ele limita até 30 fps, então no modo noturno ali ativado a gente não consegue ter os 4K 60 fps como normalmente a gente tem no modo normal. Se desativar o modo noturno consegue usar os 4K 60 fps de boa. Porém, o modo normal à noite, ele apesar de dar um pouquinho mais assim a qualidade de imagem, a visibilidade fica realmente muito baixa. Então esse modo noturno ele é muito bom. Dá para usar bem tranquilo. E aqui, rapaziada, a gente consegue ver já a imagem na tela grande aí da qualidade total aí do drone. Essa é a imagem que a gente retira do cartão de memória e a imagem que fica depois, né? Assim vocês podem acompanhar também a imagem ali conforme está na minha tela do FPV, no caso na tela do celular, e aí vocês conseguem acompanhar as duas. Mas ao decorrer do vídeo não vai ficar 100% sincronizado também, porque eu tive algumas trancadas na tela do FPV, então acontece de dar essa diferencinha de tempo de vídeo aí. Mas vocês podem acompanhar aí e ver que a qualidade do cartão de memória é muito boa mesmo. Se vocês observar ao longo do trajeto aqui, já adiantando, não vou fazer um long range com ele. Long range tem bastante youtuber que faz por aí, então eu preferi não arriscar. Ao longo do trajeto aqui dá bastante oscilada no sinal do rádio controle. Nesse meio tempo eu dou uma ajeitadinha nas antenas, ergo um pouco ali o controle, né, para ter um sinal um pouquinho melhor. Ele chega a bater um pouquinho vermelho, eu dou um passinho pro lado, até eu tô numa região aqui onde é que eu moro, na minha casa é um pouco alto. Então é como se fosse um morro, e subo um pouco o drone também para melhorar um pouco a questão do sinal ali, mas ele oscila bastante. Depende muito do local onde é que a gente vai estar. Eu já estou ali a mais de 1,5 km, mas o sinal ali ainda está cheio. Dependendo do lugar que vocês vão fazer um teste aí, pode ser que tenha bastante interferência e o sinal pode decair. O sinal desse drone ele é muito bom. Como eu disse, não cheguei a fazer os long ranges com ele, né? Mas uma distância assim que eu uso bastante por aqui, por exemplo, no máximo 2 a 3 km, para mim aqui ele funcionou super bem. Obviamente, claro, se vocês vão estar atrás de algum prédio ou algum lugar assim que tenha uma interferência, digamos, visível na frente, ele vai oscilar bastante assim o sinal do controle. Então a gente sempre tem que estar apontado, digamos assim, virado pro drone, com as antenas bem apontadas para cima, de preferência em um lugar um pouco mais alto, que não tenha muitos obstáculos na frente. Isso em tudo interfere no sinal que vocês vão ter no rádio controle ali, então. Mas para mim, que o uso que eu tenho tá muito de boa, tá pegando muito bem o sinal aí. Então, galerinha, conta pra mim aí, deixa nos comentários o que vocês acharam desse dronezinho aí. Diz aí pra mim se vocês acham que compensa a gente comprar um dronezinho. Ele tá saindo hoje na faixa aí de mais ou menos em torno de 1.600 a 1.800, dependendo da versão que vocês comprarem. Tem versão com 64, com 128, com vários cartões de memória. Versão com normalmente uma bateria. Existe a bateria Plus também, como eu falei anteriormente. E me conta aí o que vocês acharam aí do dronezinho. Eu tô gostando bastante, eu acho que é um drone que vale muito a pena.
Ele tá batendo de frente com o concorrente direto dele, que seria, acho que o DJI Mini 4K. A câmera dele é muito boa, não tenho o que falar. É um drone muito seguro, estável, tem bastante atualização no software da FIMI. A gente sempre tem que manter atualizado, o quanto mais atualizado possível, assim corrigindo alguns erros, alguma coisa, alguma falha. Eu tô gostando bastante. Conta aí pra mim nos comentários o que vocês acharam desse dronezinho aí. E não esquece de se inscrever no canal, né? Deixa o seu like aí e vamos que vamos. Fica ligado aí nas redes sociais aí, só procurar por @DSAirview. E fique ligado aí que provavelmente vai ter mais alguma coisa de unboxing aí no canal. Provavelmente vou estar trazendo mais alguns drones aí pra gente fazer uns testes para ver como é que vai estar a situação aí do mercado dos drones. Valeu, galera. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço a todos aí. É nóis.